Hackers são indivíduos especializados em descobrir e explorar vulnerabilidades em sistemas e redes de computadores, incluindo software, hardware e protocolos de rede. Qualquer falha pode representar uma oportunidade para um hacker infiltrar-se em celulares, computadores e até em redes de segurança nacional. Agora, Park Jin havia adquirido a habilidade de criar vírus, roubar senhas de contas e representar sérias ameaças à segurança e privacidade dos usuários. E não parava por aí, o sistema que ele ativara havia aprimorado seu cérebro, transformando-o em uma inteligência artificial avançada, com a capacidade de aprender e tomar decisões de forma autônoma. Essa diferença drástica o deixava imerso em pensamentos. Será que aquele sistema era mesmo uma inteligência artificial de altíssimo nível? Afinal, mesmo as inteligências artificiais modernas, por mais avançadas que fossem, não tinham a capacidade de aprimorar o corpo humano. De onde aquilo vinha, afinal? Seria fruto de tecnologias extraterrestres ou conquistas científicas do futuro? A existência daquele sistema parecia extraordinária, algo além da sua compreensão. Naquele momento, Park Jin começou a sentir uma dor de cabeça persistente, acompanhada por alucinações. Perguntava-se por que se sentia tão sonolento após ativar aquela habilidade. Talvez fosse o excesso de habilidades adquiridas. Então, o sistema o notificou. O mestre havia absorvido muitas habilidades recentemente, o que resultara em uma enorme carga de conhecimento armazenada no cérebro, causando grande pressão mental. Recomendava-se, portanto, fortalecer seus atributos mentais para aliviar essa sobrecarga. Ao ouvir o aviso, Jin amaldiçoou mentalmente. Droga, por que o sistema não disse isso antes? Agora fazia sentido. O cansaço constante, mesmo sendo apenas 11 da manhã, era causado pela necessidade de fortalecer sua mente. As habilidades que uma pessoa comum levaria a vida inteira para dominar, ele havia adquirido num instante. Aquela quantidade absurda de conhecimento sobrecarregava seu cérebro, gerando letargia e fraqueza, principalmente após reverter de Sansan. A situação tornava-se cada vez mais evidente. Jin mal podia acreditar que possuía agora uma habilidade tão poderosa, era quase demais para processar. Ordenou então ao sistema que fortalecesse seu atributo mental em 50 pontos. De repente, sentiu como se uma torrente quente invadisse sua mente, como uma enchente furiosa. A dor foi intensa, indescritível. No entanto, sua mente estava extremamente alerta. O processo durou cerca de 5 segundos, enquanto sons abafados ressoavam como trovões em seus ouvidos. Sua cabeça latejava de forma insuportável, obrigando-o a fechar os olhos com força. Segundos depois, Jin os abriu, e o mundo diante dele parecia completamente diferente. Sua mente estava aguda, seu espírito renovado e cheio de energia. Sua capacidade de observação havia atingido um novo patamar. Era capaz de lembrar cada detalhe de Jin Sansan à sua frente, das roupas à bolsa, do perfume às joias, até a expressão facial e as emoções escondidas em seu olhar. Com um único olhar, lembrava-se de tudo com perfeição, sem deixar escapar nada. Diante daquela transformação, Park Jin ficou maravilhado. Então é isso que chamam de mundo dos gênios, pensava ele. A habilidade de memorizar tudo à primeira vista era algo lendário. Se pudesse voltar no tempo 3 anos e prestar o vestibular novamente, talvez bastasse meio mês de estudo para alcançar a nota máxima. Mesmo em Harvard, poderia conquistar as melhores pontuações. Em exames internacionais de inglês, superaria qualquer um. Até os maiores professores e especialistas do mundo teriam que chamá-lo de senhor. John Sunnon, então, curvou-se envergonhado diante dele. Park Jin, me desculpe. Eu não sabia do seu plano. Estraguei tudo. Jin o tranquilizou com gentileza, dizendo que estava tudo bem. Revelar o segredo da secretária acabaria acontecendo de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Acrescentou apenas que esperava que, ao retornarem, nem ela nem os demais tornassem as coisas difíceis para ela. Que tudo ocorresse de forma natural, como se nada tivesse acontecido. Ela ainda seria a secretária de sempre. Queria que todos compreendessem isso. Assim que terminou suas palavras, as 7 irmãs presentes na sala começaram a conversar animadamente.
Apesar de Jin não explicar mais nada, Jin San parecia ter compreendido tudo. Talvez Yulin Shun tivesse se rendido completamente a Park Jin, ou talvez ele estivesse aproveitando a oportunidade para inseri-la estrategicamente na família Jin. Um verdadeiro estrategista. A família Jin, poderosa como um império, provavelmente jamais imaginaria que o talento que criaram com tanto esforço acabaria se voltando contra eles. Uma adaga afiada nas mãos de Park Jin, assim pareciam suas estratégias, astutas, ocultas, como emprestar uma faca para matar. Era capaz de enganar, atacar nas sombras e agir pelas bordas, como um golpe inesperado vindo do fundo de um caldeirão fervente. Aqueles métodos traiçoeiros e engenhosos impressionavam, usavam uma estratégia dentro da outra, com uma maestria que beirava o divino. Na mente de muitos, Park Jin já era uma divindade. Naquele momento, ao proferir tais palavras, parecia que Yulin Shun estava destinada a ouvi-las. As palavras dele ecoaram em sua memória: não a prejudiquem. Ela ainda é minha secretária pessoal, uma subordinada importante. Ao ouvir isso, o coração de Yulin estremeceu mais uma vez. Um calor suave espalhou-se por seu peito, ele a estava protegendo seriamente. Percebia que suas palavras vinham do fundo do coração, naturais, sem qualquer indício de falsidade. Pensou consigo mesma que aquele era o tipo de homem digno de ser amado por toda uma vida, honesto, generoso, magnânimo. Apesar disso, as irmãs olhavam para Yulin Shun com desconfiança. Desde que souberam que ela era uma espiã, não conseguiam mais confiar nela. Mesmo tendo se aproximado de Park Jin, e mesmo com ele pedindo que não dificultassem sua permanência, o vidro já havia se quebrado, e não poderia ser colado como antes. Em silêncio, Yulin arrumou suas coisas e deixou a mansão. Não se despediu de ninguém. Apenas Park Jin a acompanhou até o fim do caminho. Chefe, pare por aqui. Posso pegar um táxi sozinha, disse ela, tentando manter a firmeza. Diante daquela cena, Park Jin apenas suspirou fundo, impotente. Então, falou com sinceridade. Na verdade, você poderia ficar, secretária Yu. Mas Yulin recusou. Afirmou que sua decisão estava tomada e que não queria mais conselhos. Disse que, uma vez que há uma rachadura, sempre haverá um vazio. Mesmo que não se importasse, ainda era uma traidora aos olhos dos outros. Permanecer ali só traria mais problemas. E completou: por que eu dificultaria ainda mais minha vida? Wang Mang, ao ver os dois naquela situação, virou-se para Young Julu e perguntou com ansiedade: Julu, será que minha irmã está sendo esmagada emocionalmente pelo cunhado? Parece tão abatida. Talvez ela precisasse retornar à família Jin. Mas agora que sua identidade for exposta, os grandes conglomerados financeiros e a própria família Jin jamais a perdoariam. Quando Jin Gelma soubesse, ficaria furioso. Além disso, o fracasso de Yulin em sua missão traria grandes prejuízos à família, e ela seria punida. Young Julu respirou fundo e assentiu. Você tem razão. Acabei de pensar nisso também. Parece que Yulin não tinha ideia do plano de Park Jin. Durante nossa conversa, ele a empurrou sutilmente para fora. Se o império da família Jin for realmente derrubado agora, mesmo que ela nunca tenha os traído, não confiarão mais nela. Jin Jamu certamente a tratará como uma traidora. Mesmo que Park Jin não a machuque, sua vida se tornará um inferno. O plano dele é profundo demais. Nesse ponto, Young Julu e Wang Mang trocaram olhares e respiraram fundo, como se o ar tivesse congelado. O jogo era cruel. Park Jin havia usado táticas desprezíveis de novo, e com tamanha precisão que parecia ter previsto tudo. Era certo que Yulin seria vista como uma traidora. E, quando isso acontecesse, nem mesmo pular no rio lavaria seus pecados. Ainda assim, o Park Jin que todos achavam gentil e bondoso, havia empurrado Yulin direto para uma armadilha de morte. Sua intenção cruel fazia os cabelos se arrepiarem. Yulin se afastava sozinha, sua silhueta exalando solidão, como um cão perdido que já não tinha lar para onde voltar. Foi nesse instante que o celular de Young Shu tocou. Ao olhar a tela, viu que era uma ligação de Young Dik. Ah, meu irmão? Pensando em mim logo hoje?
Atendeu ela, surpresa. Young-dik não perdeu tempo. Julu, onde você está? Com empolgação, ela respondeu. Estou na casa do Park Jin. Acabei de ver um grande espetáculo, você não vai acreditar. Ao ouvir aquilo, Young-dik pensou consigo mesmo, desconfiado. Colocará aquela garota ao lado de Park Jin apenas para que ele baixasse a guarda, mas agora ela parecia realmente acreditar que a família John estava em colaboração com o presidente Lin. E ainda chamava Park Jin de irmão. Era óbvio. Não podia mais permitir que ela ficasse perto dele. Se por acaso revelasse os verdadeiros planos da família John, estariam acabados. Interrompendo bruscamente a irmã, ele falou com firmeza. Chega! Vá para casa agora. Pare de ficar na casa do Park Jin o dia inteiro. Ele não é confiável. E você só tem meio mês até o vestibular. Chega de brincadeiras. Concentre-se nos estudos. Young-Julu entendeu, afinal, a verdadeira intenção de Young-dik, e reagiu com raiva. Hã? Ainda me vê como uma garotinha ingênua? Espere só até eu mostrar do que sou capaz. Vou preparar uma grande surpresa para você. Desligou o telefone com força e ficou pensativa. Para ela, era claro, o presidente Lin estava em cooperação com a família Young, enquanto a família Jin, com seu império formado pelo Banco Huan Jin e a Hong Jong Capital, estava em oposição direta. Eram três grandes grupos financeiros em lados distintos. Young-Julu acreditava firmemente que, com o apoio de Lin, a família Young sairia vitoriosa. E ao pensar nisso, seu coração acelerava de empolgação. Todas essas conquistas, ela sabia, seriam frutos dos esforços de Jota, aquele pequeno gênio dos negócios. Quando tudo desse certo, todos que sempre a subestimaram por sua juventude ficariam de queixo caído. Esperem e verão, pensava. Eu, Young-Julu, sou um verdadeiro talento nos negócios. Enquanto isso, o ambiente no salão se tornava tenso, carregado como pólvora. As meninas se entreolhavam com cautela, a disputa pelo coração de Park Jin estava oficialmente em curso. Eram 7 candidatas, mas Park Eugene, Weibai, Young-Julu, Woo Yong-sil e Kim Ji-soo não escondiam que estavam competindo entre si. Estavam determinadas, aproveitando qualquer chance para se aproximar dele. Até que ele escolhesse oficialmente uma namorada, todas ainda tinham esperanças. Naquele momento, porém, apenas Young-Julu tinha acesso direto a Park Jin, e isso fazia com que as outras sentissem o peso dessa vantagem. Kim Ji-soo, preocupada, virou-se para Yang Weibai. Park Jin confiou uma missão importante a Young-Julu. Isso mostra que a relação entre eles não é simples. Yang Weibai, desconfortável com essa rival, concordou. Ela não é qualquer uma. É a segunda filha da família Young, tem um histórico nobre e poderoso. Uma oponente forte. E o pior, é que ao lado dela está Wang Mang, meia-irmã de Park Jin. Kim Ji-soo sentiu uma pontada de ciúmes. A família Young era a mais rica de toda Jeonbakon. Subitamente, seu ciúme virou indignação, misturada com insegurança. Em sua mente, gritava. Já faz só alguns dias, e ele já está flertando com outra garota? Esse Park Jin nunca fica quieto. Mas ele é tão perfeito, tão nobre, vem de uma família tradicional, é talentoso, belo, só aparência não basta para estar ao lado dele. Preciso me tornar alguém melhor, senão serei apenas um vaso bonito ambulante. Determinada, Kim Ji-soo foi direto até Wang Mang para se apresentar. Vocês são Mang e Julu, certo? Deixem-me me apresentar. Sou Kim Ji-soo, vice-presidente do Grêmio Estudantil da Universidade de Park Jin. Também sou CEO da Bijit TV. Em seguida, Kim Ji-soo abriu seu código e chat. Todos somos amigos do Park Jin, vamos trocar contatos. Uma a uma, todas foram se apresentando. Sou Jin-sun, amiga íntima do Ji. Sou Park Min-yeon, vice-CEO da Noah Company e estudante da Universidade de Una. As 7 garotas adicionaram-se mutuamente no WeChat. Mas, curiosamente, todas as interações giravam em torno de uma única pessoa, Woo Mang, a irmã adotiva de Park Jin.
Até mesmo Yang Sil, uma estrela Alice famosa, queria se aproximar dela. Era evidente, fazer amizade com Mang Mang era uma forma eficaz de se aproximar de Park Jin, e, com isso, criar vínculos afetivos se tornava mais fácil. Ninguém queria perder essa chance. Park Jin entrou na mansão naquele momento e se deparou com uma atmosfera barulhenta e animada. "Desde quando vocês ficaram tão próximas?" perguntou, confuso. "E por quê? Por que vocês criaram um grupo com esse nome?" Wang Mang Mang sorriu inocente. "Criei um grupo no WeChat chamado Harém do Park Jin. Agora, somos todas boas amigas." Ao ouvir isso, Park Jin quase cuspiu sangue. "Mas que absurdo é esse? Não podem colocar esse nome ridículo. Vocês acham que estou brincando?" Kim Jisoo, mesmo sendo rival, usava sempre um tom sarcástico e afiado como irmã mais velha. "Julu, também entrei no grupo do Harém do Park Jin. Estou muito feliz por poder seguir na mesma direção que você. Espero que possa me ajudar bastante daqui para frente." Ela sabia ser esperta. Acertou em cheio, disfarçando ironia com gentileza. Park Jin observava a cena com incômodo crescente. Por que diabos as pessoas precisam se socializar assim? Criam um grupo, colocam esse nome, e ainda envolvem Mang Mang. Que irmã mais irritante. Ela nem é minha irmã de sangue. Por que insiste em me deixar tão bravo? Enquanto isso, às 11 horas da manhã, o tempo parecia desacelerar. Exausta, Yulin Xuan chegou ao quarto 3608 do Grand International Empire Hotel. Não conseguirá dormir a noite inteira. Naquela manhã, uma sequência de acontecimentos havia deixado Yulin Xuan exausta mentalmente. Sua identidade havia sido revelada, e agora, o mais urgente era reportar tudo imediatamente a Jin Jamu, antes que surgissem consequências imprevisíveis. No gabinete presidencial, várias secretárias e 2 seguranças masculinos estavam em posição, prontos para atender a qualquer necessidade pessoal de Jin Jamu. Ele almoçava tranquilamente, enquanto tentava consolar Yulin Xuan. "Xuan, que bom que voltou. Eu não quis te magoar ontem", disse ele com um tom brando. "O Banco Huanjin e a Gajian Capital estão colaborando conosco. Eles são uma fonte financeira importante, por isso não posso me dar ao luxo de ofender o CEO An ou o CEO Zhou. Mas reconheço que ontem cometi um erro. Prometo compensar você por isso. Por ora, peço que aguente a mágoa. Já providenciei uma consulta com o melhor cirurgião plástico da Coreia. Assim que concluir sua missão, vou levá-la até lá para tratar da cicatriz no rosto e garantir que sua beleza seja restaurada rapidamente." Ele falou de forma cuidadosa, tentando agradá-la de todas as maneiras. No entanto, depois de uma noite sem dormir, os sentimentos de Yulin Xuan haviam mudado. Ela havia se apaixonado por Park Jin, e sua ligação com Jin Jamu começava a enfraquecer. "Obrigada, jovem mestre." "Eu entendo tudo", respondeu ela de forma vaga, sem emoção. Jin Jamu assentiu, satisfeito. "Eu sabia que não te julguei mal. Você sempre sabe o que fazer, tem visão de longo alcance. Mas o que a trouxe aqui hoje?" Yulin Xuan baixou a cabeça e relatou com seriedade. "Jovem mestre, minha identidade foi exposta. O presidente Lin descobriu tudo sobre mim. Isso aconteceu ainda hoje de manhã, diante de várias pessoas." Na mesma hora, os olhos gentis de Jin Jamu tornaram-se frios e penetrantes. "Descoberta? E ele te causou problemas?" Ela respondeu com firmeza. "Não. Pelo contrário. Ele me convidou para continuar trabalhando com ele, mas eu recusei." Jin Jamu permaneceu em silêncio, atento. Qualquer justificativa que viesse agora soaria como uma desculpa. Yulin Xuan também ficou calada por um instante, refletindo. O fato de Park Jin ter me dado 30 bilhões temporariamente não pode ser mencionado ao jovem mestre. Lin sabe que sou uma espiã, mas mesmo assim me confiou 30 bilhões? Isso é impensável. Ele não é conhecido por ser estúpido. Se eu contar, o jovem mestre vai pensar que o traí. Isso só vai piorar as coisas." Tomada pela dúvida, ela optou por omitir. Jin Jamu, no entanto,
percebeu a hesitação no rosto dela e ficou ainda mais desconfiado. Como ele reagiu quando você foi embora? Ele não demonstrou nada, respondeu ela, relembrando. Estava calmo, sem qualquer emoção. A desconfiança de Jin Jamu aumentava a cada palavra. Aquilo não era um bom sinal. Um homem que não demonstrava decepção nem raiva? Isso era estranho. Mesmo com todo autocontrole, algo parecia fora do lugar. Parece que ele já sabia sobre minha verdadeira identidade desde o começo, acrescentou ela, por fim. Ao ouvir isso, Jin Jamu sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Seu coração se apertou, como se estivesse sendo julgado. Maldição! Isso é uma armadilha. Se o presidente Lin já sabia quem Yulin era, por que confiar nela? Por que dar a ela controle total da FET e Real Estate? Isso não faz sentido, a não ser que tudo já estivesse armado. Subitamente, Jin Jamu levantou-se, alarmado. Ele sabia desde o início? Então me diga, perguntou, com urgência, quem está com as ações da FET e Real Estate agora? Yulin Xuan respondeu imediatamente. Estão com a irmã mais nova dele, Wang Mangmang. Park Jin não permitiu que eu transferisse a empresa para o nome dele, então as ações foram passadas para ela, para evitar suspeitas. O suor escorreu frio pela testa de Jin Jamu. Ele gritou, em pânico. Isso é péssimo. Descobriram a armadilha. Tragam o mapa da cidade agora. E entrem em contato com a família Jin imediatamente. Pegando o mapa, ele começou a analisá-lo com atenção. Quanto mais observava, mais via algo errado. Soube que o grupo Geodic, da família Jin, tem aparecido com frequência em Kanda e Qinzhou. E estão adquirindo grandes extensões de terra em Qinfang e Mishizan, não é? Sim, jovem mestre. Hoje à tarde mesmo, recebemos um relatório. O grupo J está comprando terras discretamente, muito mais do que imaginávamos. Eu pretendia te informar. Merda! Exclamou Jin Jamu, em choque. Como assim só estou sabendo disso agora? Gritou Jin Jamu, tomado pela fúria. Isso é gravíssimo. O subordinado à sua frente explicou, tentando manter a compostura. Jovem mestre, isso aconteceu porque a família Jin agiu com extrema discrição. Não divulgaram nenhuma informação antes. Só começamos a notar algo quando o grupo Jev começou a se fortalecer demais. Jin Jamu quase explodiu de raiva, sentindo os pulmões prestes a colapsar. Inúteis, um bando de inúteis. Para que os mantenham ao meu redor. Do outro lado da cidade, Young-Dik atendeu ao telefone, intrigado com a ligação repentina. Oh! Jin Jamu ligando a essa hora? Murmurou, curioso. Eu mesmo estava prestes a convidá-lo para jantar. Atendeu com uma risada educada. Jovem mestre Jin. Que coincidência. Eu ia te convidar para experimentar os pratos de caranguejo e abalone de Guiomon. Um verdadeiro banquete, você não vai se arrepender. Mas Jin Jamu não estava de bom humor para gentilezas. Seu cachorro! Rugiu. Você ousa cooperar com o presidente Lin para me atacar? Onde encontrou tamanha ousadia? Parece que o jovem mestre da família Young é mais astuto do que aparenta. Vou ter que olhar para você com outros olhos a partir de agora, traidor. Young-Dik ficou completamente confuso com as acusações. Espera aí, Jin. Do que você está falando? O que eu fiz para te ofender? Quando foi que tramei algo contra você? Jin Jamu não recuou. Não se faça de inocente. Me diga, a Jude Real Estate é ou não é da sua família? Tanto ela quanto a Fai Tian compraram terras que se conectam numa só malha. O presidente Lin agora nada de braçada nisso tudo. Você realmente não sabe de nada, ou me acha idiota? Young-Dik arregalou os olhos. Estava genuinamente perplexo. Jude Real Estate? Repetiu, atordoado. Jovem mestre Jin, por favor, mantenha a calma. Isso me pegou totalmente de surpresa. Mas posso afirmar com certeza, essa empresa não pertence à família Young. A resposta não bastou para Jin Jamu,
que o advertiu em tom gelado. Vou te dar meio-dia para me apresentar uma explicação satisfatória. Caso contrário, considerarei a família Jung como inimiga, o que significa que vocês terão ofendido tanto a Hongjian Capital quanto o Banco Huanjin. Pense bem nas consequências. Jung-Dik respirou fundo, tentando manter a compostura. Entendido, jovem mestre Jin. Isso realmente precisa ser esclarecido. Mas reafirmo, Jude Real Estate não é nossa. Jin Jamu desligou na mesma hora e deu ordens aos seus subordinados. A família Jung tem até o fim da noite para me dar uma resposta coerente. Caso contrário, não hesitarei em punir quem quer que ouse se opor a mim. Que pensem bem nas consequências, antes que seja tarde. No outro lado da linha, Jung-Dik empalideceu. Tomado pela fúria, jogou o celular contra o chão, estilhaçando-o. Maldito Jin Jamu! Vociferou. Eu ia convidá-lo para jantar em Janbakan como sinal de cortesia, e ele vem com essas ameaças? Quem ele pensa que é? Está pisando na minha cabeça e ainda acha que deve ser tratado com respeito? Eu estava sendo cortês, não submisso. Ele não é meu pai, nem o dono do mundo. Mesmo irritado, Jung-Dik conseguiu se recompor e chamou o mordomo. Undi, vai investigar agora mesmo a quem pertence essa empresa Jodeci Real Estate. Se Jin Jamu está tão furioso, é porque há um problema sério. Sim, jovem mestre, respondeu o mordomo, saindo imediatamente. Jung-Dik ficou sozinho, preocupado. Franziu a testa e pensou em voz baixa. Algo está errado. Essa operação envolveu a elite, a família Jung, a família Jin, a Hongjian Capital e o Banco Huanjin. Juntos, mobilizamos 50 bilhões para derrubar o presidente Lin. Mais de 20 bilhões já foram investidos. O restante está reservado para eventuais contra-ataques. Até mesmo eu movi mais de 10 bilhões. Se algo der errado agora, não saberei como justificar isso à família. 2 horas depois, Fu, o mordomo, retornou e colocou um dossiê sobre a mesa. Jung-Dik examinou os documentos com atenção. No instante em que leu a última página, ficou tão chocado que cuspiu sangue ali mesmo. A pessoa listada como diretora da JC Real Estate era inacreditável. A responsável por toda essa manobra era sua meia-irmã, Jung-Lu, uma jovem astuta de apenas 18 anos, que, nas palavras de Jung-Dik, ainda nem limpou o próprio nariz. Ao chegar ao fim do documento, o rosto dele ficou ainda mais contorcido de fúria. Aquela menina ousara usar os laços da família Jin para obter apoio direto dos governos de Xinda e Kongjang City. Pior, os líderes dessas duas cidades haviam, pessoalmente, aprovado um projeto de reurbanização no centro para beneficiar justamente aquela empresa fantasma. Mais chocante ainda, o capital registrado da tal empresa era de 50 bilhões. Maldição! De onde Jung-Lu conseguiu tanto dinheiro? Esbravejou ele. O mordomo, atento, começou a apontar no mapa algumas áreas específicas. Jovem mestre, veja. Se combinarmos os lotes comprados pela senhorita Jin com os da empresa F&D Real Estate, será possível abrir uma nova via que conectará diretamente ao projeto do estúdio de cinema do presidente Lin. Além disso, essa região fica no Triângulo Dourado entre as 3 cidades, uma vantagem geográfica absurda. É como se uma peça secreta do tabuleiro tivesse sido finalmente revelada por ele. Jung-Dik cerrou os punhos. Tudo agora fazia sentido. Achávamos que havíamos cortado parte do poder de Lin, murmurou, amargo, mas estávamos apenas entrando numa armadilha. O terreno que haviam comprado a preços absurdos, 3 vezes acima do valor de mercado, não passava de uma armadilha, sem conexão com o projeto do estúdio, não teria valor algum. Tentar desenvolver aquela área, sem a bênção de Lin, seria como plantar em solo estéril. O presidente Lin não vai ceder, afirmou com amargura. Isso vai isolar completamente a nossa área. E se os preços despencarem, teremos um prejuízo colossal. O mordomo apenas assentiu. A única chance de recuperação seria esperar uma valorização futura, talvez em 10 anos. Mas era um tiro no escuro. E um investimento assim,
parado, era um golpe mortal para qualquer império financeiro. Isso pode arruinar a família! Exclamou Young-Dik. Nesse momento, ele sacou seu telefone reserva e ligou para Young-Lu, praguejando. Aquela desgraçada! Fan-Jin! Park Jin armou tudo isso! E essa infeliz da Lu caiu direitinho no jogo dele. Hoje de manhã me prometeu que faria grandes coisas. E essa é a grande coisa? Me destruir? Young-Lu atendeu com despreocupação. Oi, irmãozão. Já tá nervoso de novo? A resposta dela o fez explodir. Lu, foi você que está por trás da JC? Do outro lado da linha, ela soltou uma risada orgulhosa. Ah, então você finalmente descobriu? Sempre me subestimou. Agora sabe do que a pequena gênio Lu é capaz. De agora em diante, me chame de CEO Lu, entendeu? Young-Dik quase teve um colapso. CEO Lu, uma ova. Quem te deu permissão para usar as conexões da família Jin e comprar terras para Park Jin? Você faz ideia da gravidade disso? Volte para casa agora mesmo. Mas Young-Lu apenas respondeu. Não volto. Park Jin finalmente percebeu meu talento. Ele é muito melhor que você, irmão. Adeus. E desligou. Asterisco alô? Alô? Gritou Young-Dik, incrédulo. Essa pirralha teve a audácia de desligar na minha cara. Como ela ousa? Em um acesso de fúria, atirou o segundo celular no chão, destruindo. Essa garota mimada. Tratei-a como joia rara. Dava tudo o que pedia. E agora se vira contra mim por causa daquele maldito Park Jin. Sem pensar duas vezes, ordenou. Tio Fu, traga outro telefone. Não vou deixar essa peste escapar tão fácil. O mordomo trouxe o terceiro aparelho, mas desta vez também sugeriu algo com cautela. Jovem mestre. Chegamos a um ponto em que trazer a segunda senhorita de volta não mudará os fatos. O plano do presidente Lin já foi concluído. Talvez seja hora de pensar em como salvar os pedaços que restaram. Young-Dik percebeu uma insinuação velada nas palavras do mordomo. O que está querendo dizer com salvar os pedaços, tio Fu? O velho mordomo respondeu com pesar. Na minha humilde opinião, o presidente Lin superou a família Jin em todos os aspectos, estratégia, poder e influência. Talvez, em vez de tentar consertar os laços com os Jin, devêssemos considerar nos alinhar totalmente ao presidente Lin. E, ao dizer isso, seus olhos revelaram algo mais. O mordomo tentou apaziguar. Se nos juntarmos ao projeto cinematográfico do presidente Lin, não enfrentaremos dificuldades. Ainda seremos acionistas majoritários, ganhando dinheiro à sombra do sucesso. Não seria melhor assim? Contudo, ele também fez um alerta. Caso o jovem mestre decidisse apoiar Lin, não haveria mais motivo para manter laços com a segunda senhorita de Yangu. Ao que tudo indicava, ela e o presidente Lin estavam envolvidos, talvez até romanticamente. A simples ideia de se curvar diante de Park Jin fazia o estômago de Young-Dik revirar. E, além disso, ele amava Yangu de verdade. Por isso, quando Futil sugeriu cortar totalmente os laços, ele foi firme. Futil, não diga mais nada. Jamais abandonarei Yangu. Escolher um lado agora me faria parecer um traidor covarde. Me curvar para esse espertinho do Gilu? Nunca. E mais, a família Jin ainda não chegou ao fim. Apesar das perdas, se recuarmos agora, ainda podemos recuperar metade. Pelo menos não perderemos tudo. O mordomo viu que não o faria mudar de ideia. Young-Dik estava determinado a não se render por meros bilhões, nem a renunciar à mulher que amava. Jovem mestre, insistiu, numa última tentativa de fazê-lo reconsiderar. Por que agir assim? O velho mestre está gravemente doente, e a família está sofrendo. Um homem sábio sabe quando é hora de deixar algo para trás. No fim das contas, é só uma mulher. Mas Young-Dik o interrompeu, firme. Futil, por favor, pare. Com meu pai doente, tudo na família Young está sob minha responsabilidade agora.
Assumirei todas as consequências. Percebendo que seria inútil insistir, o mordomo apenas se curvou. Sim, jovem mestre. Com licença. Ao virar-se para sair, não conseguiu conter a preocupação. O jovem mestre ainda é muito novo. E essa questão vai muito além de alguns bilhões. A segunda jovem senhorita agora comanda o grupo imobiliário Jodik, está, sem querer, criando uma força contrária à família Jung. Se a família Jung não se aliar ao presidente Lin, e acabar em oposição a ele, tornar-se-á sua inimiga. E nesse cenário, temo pelo futuro da nossa casa. Mesmo que a família Jung desse todas as explicações possíveis, as famílias Jin, Taifei, HJN Capital e o Banco Ruan J continuariam a desconfiar. No fim das contas, esse débito político cairia sobre os Jung, e esse era o verdadeiro ponto crítico. Se continuarmos ofendendo os outros 3 clãs, mesmo uma família poderosa como a nossa não conseguirá enfrentá-los todos. Enquanto a família Jung lutava para apagar o incêndio, do outro lado, o império da família Jin também se movia com cautela. Jin Jamu, o magnata, já não esperava mais respostas satisfatórias por parte da família Jung a respeito da Geodi Corporation. Assim, decidiu investigar por conta própria. Jovem mestre, aqui está o relatório completo sobre a Ge Corporation. A líder é Jung Xiu, segunda filha da família Jung. Porém, ela tem uma relação estreita com o presidente Lin. Além disso, por trás da Ge há indícios da influência de Jun, chefe da Jan Capital. Outro detalhe, o presidente Lin também mantém uma relação em comum com Suan, filho do secretário-chefe. Essas conexões explicavam o crescimento meteórico da empresa, um modelo parecido com o da Fan Corporation. Jin Jamu franziu o senho, cada vez mais desconfiado de Yuling Xuan. Ergueu a mão, encerrando a fala do assessor. Já entendi tudo. Não precisa dizer mais nada. Fechou os olhos, o ar ficando pesado na suíte presidencial. O silêncio era tão denso que até os sons da respiração pareciam altos demais. Os 2 secretários se entreolharam, sem ousar emitir um som. E o Ling Xuan sentiu um frio na espinha. O pior estava por vir. Acabou. Estou acabado. Como secretário pessoal de Lin, e, secretamente, um espião infiltrado da família JY, ele ocupava uma posição estratégica. E mesmo assim, o presidente Lin havia conseguido executar movimentos ousados bem debaixo do seu nariz. Eu, um espião profissional, fui completamente enganado. Não percebi nada. Mandei relatórios falsos. Provoquei prejuízos catastróficos. Na mente de Yuling Xuan, havia apenas uma pergunta: será que o jovem mestre ainda confia em mim, mesmo como incompetente, ou já suspeita de traição? Pela tensão no ambiente, ele temia que a resposta fosse a segunda opção. Diante do clima de tensão, Yuling Xuan finalmente admitiu seu erro, tentando explicar-se com sinceridade. Jovem mestre, me desculpe. Foi culpa minha. Eu realmente não esperava que... Mas antes que pudesse terminar, Jin Jamu interrompeu bruscamente com uma risada amarga. Erro? Disse ele, com desdém. Perdas de mais de 10 bilhões, e você resume isso a um simples erro? Só um erro apaga tudo? Depois completou, com frieza. As pessoas sempre dizem, sem comparação, não há dor. Perder 10 bilhões é um número colossal. Mas veja Park Jin, ele nem sequer franziu a testa. Simplesmente virou-se e transferiu 30 bilhões para sua equipe. É aí que a diferença fica clara. E o Ling Xuan, ferido, murmurou decepcionado. Então, aos olhos do jovem mestre, nem mesmo vale 10 bilhões? Ao ouvir isso, Jin Jamu pegou o resto do frango assado do jantar e o atirou no rosto de Yuling Xuan, exclamando furioso. Apenas 10 bilhões? E você fala com esse tom? Quem te deu tanta confiança? Foi o fato de eu ter te promovido e confiado em você? Isso te fez arrogante? Ele se levantou e apontou o dedo, indignado. Você fazendo ideia do que 10 bilhões representam? Quantas casas poderiam ser construídas? Quantas famílias alimentadas? Seu tom ficou ainda mais agressivo.
E com base em que você acha que merece esse valor? Por suas habilidades? Deixe-me te dizer uma coisa, existem muitos mais talentosos que você neste mundo. A única diferença é que eles não têm oportunidades. E essas oportunidades sempre estarão nas mãos da elite, como eu. Eu é que dou valor às pessoas. Comigo, você tem valor. Sem mim, você não vale um centavo. Não se iluda com sua própria importância. Respirando fundo, declarou. A família Jin investiu centenas de milhões na sua formação. E seu valor, no fim das contas, equivale a isso. E finalizou, sem piedade. A partir de agora, estou suspendendo temporariamente todas as suas funções no grupo. Você será investigado. Até que as suspeitas sejam esclarecidas, não tem permissão para sair. Um dos secretários tentou interceder. Jovem mestre, e o Ling Xuan jamais o trairia. Crescemos juntos, dentro da própria família Jin. Ela é o nosso lar. Não confia nem na lealdade dele? Mas Jin Jamor respondeu a sangue frio. Por que essa sua dor no coração? Você é Yushin, por acaso? Foi um erro deixar Yu Ling Xuan cuidar dessa investigação. E, com um tom sombrio, concluiu. Quando algo dessa magnitude acontece, alguém precisa responder. No fim, se houve traição ou não, pouco importa. O que importa é que alguém assuma a responsabilidade. Não posso permitir que as pessoas comecem a duvidar da minha capacidade de julgamento. Isso afetaria minha posição como herdeiro. De qualquer forma, ainda tenho um irmão mais novo que pode me substituir. E o Ling Xuan, se você não aceitar a culpa, quer mesmo que eu leve sozinho toda a culpa no seu lugar? Naquele momento, o coração de Ling Xuan congelou. O que ele quis dizer com se houve traição ou não, pouco importa. Então, se o plano falhou, eu serei culpado de qualquer forma? Serei usado como bode expiatório, mesmo inocente?